O que você está prestes a ouvir não consta nos livros didáticos distribuídos nas escolas de Rio de Janeiro ou São Paulo. Aqui do Brasil, eu resgatei um prontuário militar de 1865, manchado de café e lama, que o gabinete de guerra tentou incinerar por 3 vezes. Ele foi esquecido em um porão de cartório no interior de Minas Gerais, escondido sob décadas de poeira e descaso institucional. É um registro de traição. Um escândalo que envolve o nome de uma das famílias mais poderosas do Império e um homem que o sistema tentou converter em fumaça. O nome dele era Benedito, mas nos registros de carga da Fazenda Santa Rita, ele era apenas o item 42. Benedito não era um homem comum. Ele possuía uma memória cartográfica que faria inveja aos generais de Dom Pedro II. Ele conhecia cada dobra de terra, cada curso de água e o tempo exato que uma tropa levava para atravessar um banhado sob chuva pesada. Essa habilidade, lapidada no trabalho forçado e no silêncio da observação, foi o que selou seu destino quando a Guerra do Paraguai exigiu carne para o canhão. Mas antes que o primeiro tiro fosse disparado, um crime muito mais silencioso foi cometido entre as paredes de uma casa grande. O Major Inácio Silveira, dono da fazenda e oficial da Guarda Nacional, recebeu a convocação que todo pai de elite temia. O documento exigia que seu filho primogênito, Afonso, se apresentasse imediatamente para o fronte de batalha. Afonso era um covarde conhecido nos bordéis da província, um jovem que nunca havia segurado nada mais pesado que um copo de cachaça. O major sabia que seu filho não duraria uma semana nas trincheiras úmidas do Mato Grosso ou nas margens do rio Paraguai. Foi então que a caneta do oficial se tornou uma arma de falsidade ideológica e crime militar contra o próprio império. Ele olhou para o pátio da fazenda e viu Benedito, o item 42, organizando as ferramentas com a precisão de um engenheiro. Em um ato de audácia desesperada, o major rasurou a lista oficial de recrutamento, trocando o nome de seu herdeiro pelo do escravizado. Para o Estado, Afonso Silveira marcharia para a glória. Para a realidade, Benedito seria enviado para a morte certa. Inscreva-se no canal para garantir que histórias como esta, que o tempo tentou apagar, cheguem ao conhecimento de quem busca a verdade. O major chamou Benedito ao seu escritório, um ambiente carregado pelo cheiro de charutos caros e o mofo de papéis antigos. Lá, ele fez uma promessa que ecoaria como uma maldição, uma carta de alforria assinada se ele retornasse vivo. Era uma mentira. O major nunca teve a intenção de libertar sua propriedade mais valiosa, muito menos de deixar um segredo vivo. Para garantir que o silêncio de Benedito fosse absoluto, o major deu uma ordem pública ao seu capataz, um homem brutal, chamado Bento. Bento era a personificação da violência da fazenda, um homem que encontrava prazer na dor alheia e na obediência cega. Se ele não morrer na guerra, jogue a mãe dele aos porcos, ordenou o major diante de todos, com uma frieza que congelou o ar. Bento riu. Ele gostava de porcos e de covas, e via naquela ordem a oportunidade de exercer sua natureza mais sombria. O feitor acreditava piamente que Benedito seria enterrado em alguma vala comum em Curupaiti ou Humaitá, esquecido por Deus e pelos homens. Ele não contava com a resiliência de um homem que já vivia em guerra desde o dia em que nasceu. Benedito partiu acorrentado a outros voluntários da pátria, homens que o sistema usava como bucha de canhão enquanto os ricos brindavam. A viagem até o sul foi um teste de resistência que matou muitos antes mesmo de avistarem o inimigo. Mas Benedito mantinha os olhos abertos, mapeando mentalmente cada quilômetro percorrido, cada desvio de estrada e cada posto de comando. Ele sabia que sua sobrevivência dependia de se tornar indispensável, não como um soldado, mas como um guia. Enquanto isso, na fazenda Santa Rita, o Major Inácio celebrava a partida do filho, recebendo cumprimentos pela coragem da família. Afonso, o verdadeiro recrutado, permanecia escondido nos fundos da propriedade, vivendo como um fantasma para manter a farsa viva. A mãe de Benedito, uma senhora cujo corpo era um mapa de cicatrizes e trabalho, foi colocada sob a vigilância constante de Bento. O feitor passava por ela todos os dias,
batendo o chicote na bota e apontando para o chiqueiro, onde os animais famintos guinchavam. Ele queria que ela sentisse o cheiro da própria morte, que soubesse que seu destino estava ligado ao fracasso do filho. Mas a guerra, em sua crueldade caótica, tem uma maneira estranha de subverter as expectativas dos tiranos. O que o Estado e o Major não previram foi que Benedito não apenas sobreviveria ao inferno das trincheiras, mas floresceria nele. Nas margens do rio Paraguai, onde a morte espreitava em cada arbusto, Benedito se tornou o guia silencioso de um batalhão de elite. Ele não precisava de bússolas ou mapas impressos. Ele lia a terra como se fosse um livro aberto em suas mãos. Ele antecipava emboscadas paraguaias antes mesmo que o inimigo terminasse de armar os fuzis, salvando centenas de vidas brasileiras. Os oficiais começaram a notar aquele homem que, embora registrado como um herdeiro de posses, agia com a astúcia de quem conhece a mata. Benedito, no entanto, mantinha o silêncio, acumulando informações sobre os erros e as covardias do comando militar. Ele viu generais hesitarem enquanto homens morriam e viu oficiais da Guarda Nacional abandonarem seus postos ao primeiro sinal de perigo. Em uma dessas noites de cerco, ele testemunhou algo que mudaria o curso de sua vingança pessoal. Ele viu um oficial, um homem que o Major Inácio chamava de aliado, fugir de um combate menor, deixando 10 soldados para trás. A dívida de sangue estava sendo contraída não apenas contra ele, mas contra a própria honra do país que ele defendia. No meio do caos de uma retirada estratégica, Benedito conseguiu salvar a vida de um general de brigada que estava prestes a ser capturado. O general, morrendo em seus braços, reconheceu a bravura daquele homem que legalmente nem deveria estar ali. Antes de expirar, o oficial assinou um salvo-conduto e um documento de reconhecimento de mérito extraordinário. Era um papel amassado, manchado de sangue e suor, mas valia mais do que qualquer barra de ouro na província de Minas Gerais. O documento exigia a liberdade imediata de Benedito e reconhecia seu serviço heróico à coroa brasileira. Inscreva-se no canal agora, porque o que Benedito descobriu naquele campo de batalha foi apenas o começo de sua jornada de volta. Enquanto Benedito lutava no sul, Bento, o feitor, começava a perder a paciência com a demora da notícia da morte do item 42. Ele aumentou a tortura psicológica contra a mãe de Benedito, forçando-a a limpar o chiqueiro enquanto ele descrevia como os porcos a devorariam. O Major Inácio, por sua vez, começou a receber cartas de oficiais que elogiavam a bravura de seu filho Afonso no fronte. Cada carta era um punhal de ironia, que o Major lia com um sorriso nervoso, temendo que a verdade viesse à tona. Ele não sabia que Benedito estava guardando cada prova da fraude, cada evidência de que o verdadeiro Afonso estava escondido na fazenda. A guerra durou 5 longos anos, e para muitos, Benedito já era um fantasma, uma lembrança de um escravizado que se perdeu na poeira. Mas em 1870, quando os navios começaram a trazer os sobreviventes de volta ao Rio de Janeiro, uma figura solitária desembarcou. Ele não tinha correntes, ele não tinha medo. Ele carregava apenas uma pequena bolsa de couro colada ao corpo. Benedito atravessou o estado de Minas Gerais a pé e a cavalo, seguindo o caminho que sua memória cartográfica nunca esqueceu. Ele não era mais o item 42. Ele era um veterano de guerra que havia visto o pior da humanidade e sobrevivido. Ao se aproximar das terras da fazenda Santa Rita, o cheiro do café e da terra úmida trouxe de volta a raiva que ele cultivou por anos. Ele parou no alto da colina e observou a casa grande, a senzala e o chiqueiro, onde sua mãe ainda era mantida sob ameaça. O confronto que estava por vir não seria apenas entre um homem e seu opressor, mas entre a verdade e uma estrutura de poder secular. Bento estava sentado na varanda da senzala, afiando um facão, quando viu a silhueta se aproximar pelo caminho principal. Ele não reconheceu o homem de imediato. A farda estava em farrapos, mas a postura era a de um conquistador, não a de um fugitivo. Quando Benedito finalmente parou diante do feitor, o silêncio que se seguiu foi mais pesado que o calor do meio-dia mineiro. Bento levantou-se devagar, um sorriso sádico começando a se formar em seu rosto, marcado pela varíola.
O major disse que se você voltasse, eu teria um trabalho para você, disse o feitor, apontando para o fundo do chiqueiro. Ele ordenou que Benedito pegasse a pá e terminasse de cavar o buraco, que, segundo ele, seria o último descanso de sua mãe. Bento riu novamente, certo de que o sistema, a lei e a força bruta ainda estavam do seu lado contra um homem sozinho. Ele não percebeu que Benedito não estava sozinho. Ele trazia consigo a autoridade de um general morto e a prova de um crime de Estado. Benedito pegou a pá. Ele começou a cavar, mas não com o desespero de uma vítima, e sim com a precisão de quem prepara uma trincheira. A cada pá de terra removida, ele sentia o peso da justiça se aproximando, enquanto Bento relaxava, acreditando na sua vitória final. O feitor não sabia que aquela cova não era para a mãe de Benedito, nem para o próprio veterano. O que aconteceu a seguir foi um julgamento sumário que a história oficial tentou apagar por mais de um século. Aqui do Brasil eu te pergunto, você está pronto para ver o que acontece quando o oprimido retorna com as armas do opressor? Inscreva-se no canal para não perder a conclusão desta caçada por justiça que abalou os alicerces do Império. A pá atingiu algo duro no fundo da cova, e Benedito parou, olhando diretamente nos olhos de Bento. O feitor avançou, preparando o chicote para o golpe final, sem saber que estava caminhando para a sua própria ruína documentada. O segredo que o gabinete de guerra tentou queimar estava prestes a ser revelado sob o sol implacável da fazenda. A farsa do Major Inácio Silveira estava com os segundos contados, e o preço da traição seria cobrado em sangue e desonra. O silêncio da fazenda foi quebrado por um som que Bento nunca esperava ouvir de um homem que ele considerava um item de carga. A voz de Benedito, firme e carregada de autoridade militar, ecoou pelo pátio, chamando por aqueles que esperavam na estrada. A justiça de Benedito não seria feita às escondidas, mas diante de toda a vila que o viu ser enviado para a morte. O documento que ele carregava era uma sentença, e a cova que ele cavava era o palco de uma inversão de destino sem precedentes. Bento não esperava resistência. Na cabeça do feitor, um homem que passou a vida sob o chicote jamais teria a audácia de encarar seu carrasco. Mas o homem que estava diante dele não era mais o item 42. Era um soldado forjado no fogo de Curupaiti. Benedito continuava cavando, mas o ritmo era diferente. Não era o movimento mecânico de um escravizado exausto, mas a cadência de um engenheiro militar. Cada pá de terra que voava para fora daquela vala parecia um aviso silencioso para quem soubesse ler os sinais. Bento, cego pela própria arrogância, deu um passo à frente, fazendo o couro do chicote estalar no ar, um som que costumava paralisar corações na fazenda. "Você esqueceu como se obedece, negro?" rugiu o feitor, com a saliva saltando de sua boca desdentada. Benedito parou. Ele fincou a pá na terra úmida e olhou para o chiqueiro, onde os porcos chafurdavam, alheios ao drama humano. Ele pensou em sua mãe, trancada em um quartinho escuro, ouvindo os gritos de Bento sobre o destino que a aguardava. A dor que ele sentia não era física, era uma queimação que vinha da alma, de quem viu a pátria ser defendida por quem o Estado chamava de mercadoria. Nas trincheiras do Paraguai, Benedito aprendera que o medo é uma arma que só funciona se o alvo permitir que ele entre. E ele não permitiria, não mais. O Major Inácio Silveira, ouvindo a confusão, desceu os degraus da casa grande com a empáfia de quem ainda se sentia dono do mundo. Ele viu Benedito, e por um breve segundo o terror cruzou seu rosto antes de ser substituído por uma máscara de autoridade. O major sabia que a presença de Benedito era uma sentença de morte para sua reputação se a verdade sobre seu filho Afonso escapasse. Afonso, o verdadeiro herdeiro, observava tudo por trás das cortinas pesadas de seu quarto, tremendo como a folha de um canavial. A fraude militar era um crime punido com a desonra pública e a perda de todos os bens, e o major sentia o cerco se fechar. "Bento, acabe com isso agora", ordenou o major, sua voz falhando levemente sob o peso da própria covardia. O feitor avançou. Ele não usou o chicote desta vez. Ele sacou um facão enferrujado que trazia na cintura, pronto para resolver a questão de forma definitiva.
Benedito não recuou. Ele calculou a distância, o peso do agressor e a inclinação do terreno com a frieza de quem mapeou campos minados. Ele sabia que a justiça oficial no Brasil do século XIX era um labirinto feito para prender os pés de quem não tinha sobrenome. O juiz de paz da região, o Dr. Epitácio, era primo de segundo grau do major e devia favores que remontavam a décadas. Se Benedito dependesse apenas da lei dos homens poderosos, ele já estaria morto e enterrado antes mesmo de abrir a boca. Mas ele trazia algo que o major não podia prever: a prova de que o sistema militar havia sido corrompido de dentro para fora. Inscreva-se no canal para acompanhar como um homem sem direitos conseguiu dobrar a vontade de quem se julgava acima da lei. A situação na fazenda Santa Rita estava prestes a explodir. Bento desferiu o primeiro golpe de facão, um movimento bruto e sem técnica. Benedito utilizou a própria pá como escudo, o metal colidindo com o metal em um som agudo que ecoou por todo o vale. Ele não atacou de volta. Ele precisava que Bento desferisse o primeiro golpe mortal diante das testemunhas que começavam a se aproximar. As autoridades que Benedito chamara, o delegado e o juiz de paz, estavam dobrando a curva da estrada, atraídos pelo barulho e pelo chamado oficial. O major, percebendo que o tempo estava acabando, correu para interceptar o juiz tentando criar uma narrativa de insurreição escravizada. "É uma revolta, ele voltou da guerra louco e está tentando matar meu feitor", gritava o major, tentando manipular a cena. O juiz de paz, no entanto, não olhava para o major. Ele olhava para a farda esfarrapada de Benedito e para as medalhas de campanha que ele fixara no peito. Eram medalhas de honra ao mérito, concedidas apenas aos soldados que demonstraram bravura extrema sob fogo inimigo. Aquilo não era a visão de um escravizado revoltoso, era a visão de um herói de guerra que o Estado brasileiro havia condecorado. Bento, ignorando a chegada das autoridades, avançou novamente, cego pelo desejo de provar que ainda era o senhor daquele pedaço de terra. Ele saltou sobre a cova, tentando derrubar Benedito com o peso de seu corpo, mas encontrou apenas o vazio. Com um movimento rápido de pernas que aprendeu no combate corpo a corpo nas margens do rio Paraguai, Benedito inverteu a força do agressor. O feitor caiu pesadamente dentro da vala que ele mesmo mandara cavar para a mãe de Benedito. O som do impacto foi seguido por um estalo seco, o osso da perna de Bento cedendo sob o peso de seu próprio ódio. O silêncio que caiu sobre a fazenda foi interrompido apenas pelos gemidos de dor do homem, que minutos antes ria da morte alheia. Benedito não pulou na cova para terminar o serviço. Ele simplesmente estendeu a mão para a bolsa de couro que trazia junto ao corpo. O delegado, um homem de olhar cansado, mas justo, desmontou de seu cavalo e caminhou até a beira da vala, olhando para Bento e depois para Benedito. "O que está acontecendo aqui, major?" perguntou o delegado, ignorando as tentativas de Inácio de retomar o controle da conversa. O major começou a gaguejar, falando sobre propriedade, sobre ordens descumpridas e sobre o perigo que Benedito representava. Mas Benedito não disse uma palavra. Ele apenas entregou o documento manchado de sangue ao juiz de paz. Aquele não era apenas um salvo-conduto. Era um relatório detalhado assinado por um general de brigada antes de morrer. O documento relatava que o soldado registrado como Afonso Silveira havia demonstrado um conhecimento geográfico impossível para um jovem da cidade. Relatava também que durante um interrogatório de rotina após uma batalha, o homem confessou ser Benedito, enviado ilegalmente no lugar do filho do major. Mas o golpe de misericórdia estava no parágrafo final do relatório militar. Inscreva-se no canal e deixe seu comentário sobre de qual parte do Brasil você está assistindo a este resgate histórico. O general escreveu que o verdadeiro Afonso Silveira havia sido visto e identificado em um prostíbulo no Rio de Janeiro, enquanto seu substituto sangrava nas trincheiras. O crime do major não era apenas contra Benedito, era uma traição direta ao Império do Brasil e ao esforço de guerra. O rosto do juiz de paz mudou de cor. Ele era um homem corrupto, sim, mas não era tolo o suficiente para se envolver em um crime de lesa pátria documentado por um general. O major Inácio sentiu o chão desaparecer sob seus pés.
a mesma sensação que Bento teve ao cair na cova. Ele olhou para a casa grande, esperando que sua posição social o salvasse, mas viu apenas o vazio de uma vida construída sobre mentiras. Benedito, mantendo a postura ereta, falou pela primeira vez desde que chegara à fazenda. E sua voz não tinha ódio, tinha o peso da verdade. Eu enterrei homens melhores que vocês dois no barro do Paraguai, disse ele, olhando de Bento para o major. Eu não voltei para matar ninguém. Eu voltei para buscar o que é meu por direito e pelo sangue que derramei. Ele exigiu a libertação imediata de sua mãe e a entrega da carta de alforria que o major havia prometido e nunca pretendia assinar. O delegado, sentindo a gravidade da situação, ordenou que seus subordinados trouxessem a mãe de Benedito da senzala. Quando a senhora apareceu, caminhando com dificuldade e os olhos cheios de lágrimas ao ver o filho vivo, o clima de tensão atingiu seu ápice. Ela não via o item 42. Ela via o homem que havia vencido o sistema que tentou triturá-lo. Mas a vitória de Benedito ainda estava longe de ser completa, pois o major tinha um último recurso desesperado. Ele sabia que, se o documento chegasse à capital, ele perderia tudo: terras, títulos e a própria liberdade. Em um ato de loucura, o major correu para dentro da casa, gritando pelo filho Afonso, buscando uma arma que pudesse apagar as provas. O som de um disparo ecoou de dentro da mansão, fazendo os pássaros voarem assustados das árvores ao redor. Todos paralisaram. O delegado sacou sua arma, preparando-se para entrar na residência do Silveira. O que eles encontrariam lá dentro mudaria para sempre a percepção de justiça naquela província mineira. Benedito permaneceu ao lado de sua mãe, protegendo-a com o próprio corpo, como se ainda estivesse em um campo de batalha. Ele sabia que a guerra em casa estava apenas começando e que os segredos escondidos naquela fazenda eram mais profundos que a cova de Bento. Aqui, do Brasil, eu te digo, a verdade tem um preço e o major estava prestes a pagar o dele de uma forma que ninguém esperava. Inscreva-se no canal para não perder o desenrolar final deste confronto, onde o papel superou o chicote. O major não saiu da casa. Em vez disso, o jovem Afonso apareceu na varanda, pálido como um cadáver, com as mãos manchadas de pólvora e lágrimas nos olhos. Ele segurava um segredo que nem mesmo Benedito conhecia, algo que o major tentou esconder até as últimas consequências. A farsa da fazenda Santa Rita estava prestes a ser rasgada de cima a baixo, revelando a podridão de uma elite que se achava intocável. O próximo documento a ser aberto mudaria tudo o que o juiz de paz pensava saber sobre a família Silveira. O silêncio que se seguiu ao disparo foi mais ensurdecedor que o próprio estrondo da pólvora. A fumaça branca saía lentamente pela janela da varanda, carregando consigo o cheiro de enxofre e o fim de uma era de impunidade. O delegado e 2 soldados subiram as escadarias com as armas em punho, chutando a porta principal, que raramente recebia visitas não autorizadas. Lá dentro, o cenário era de uma decadência moral que nenhum título de nobreza poderia esconder. O major Inácio Silveira estava caído ao lado de uma escrivaninha de jacarandá, com um ferimento no ombro e a mão trêmula ainda perto de uma pistola de duelo. Afonso, o filho que deveria estar no Paraguai, estava parado a poucos metros segurando o livro de registros da fazenda que o pai tentara queimar. O disparo fora o resultado de uma luta patética entre um pai que queria apagar o passado e um filho que, no último segundo, percebeu que a mentira o mataria. O major não teve coragem de tirar a própria vida, nem de enfrentar o tribunal militar que o aguardava na capital. Ele tentara destruir a última prova, o registro de carga onde Benedito era o item 42, um documento que agora aprovava a substituição ilegal. Enquanto os soldados desarmavam o major, o delegado pegou o livro das mãos de Afonso e olhou para o jovem com um desprezo que nenhuma palavra poderia expressar. A farsa que sustentou o prestígio do Silveira por 5 anos estava desmoronando em uma poça de sangue e desonra. Lá fora, Benedito permanecia imóvel, mantendo sua mãe protegida sob o seu braço, observando a queda da estrutura que o escravizou. Bento, ainda no fundo da cova com a perna quebrada, gritava por socorro, mas ninguém parecia disposto a estender a mão para o carrasco. Os porcos, atraídos pelos gritos,
e pelo cheiro de sangue que vinha da varanda, começaram a se aglomerar na borda da vala, seus olhos pequenos refletindo uma fome ancestral. O feitor sentia a terra caindo sobre ele a cada movimento desesperado, e o riso que ele dera anos antes agora se transformava em um choro agônico. Ele implorava pela misericórdia de Benedito, o homem que ele jurou jogar aos porcos e que agora era o único que poderia salvá-lo. Benedito aproximou-se da borda, olhando para baixo com a mesma indiferença com que o terreno observa o passar das estações. Ele não sentia ódio, sentia apenas a conclusão de uma tarefa militar necessária para a limpeza do terreno. O senhor disse que eu cavasse a cova, Bento, disse Benedito com uma voz que parecia vir do centro da terra. Eu apenas fiz o meu trabalho. O resto é com o destino e com os animais que o senhor tanto aprecia. Ele se virou, deixando o feitor para trás, enquanto o juiz de paz, tentando salvar a própria pele, começava a assinar as ordens de prisão contra o major. A justiça no Brasil imperial era lenta, mas quando o crime envolvia a traição ao exército e ao imperador, o sistema se tornava implacável. Inscreva-se no canal para garantir que a memória desses heróis anônimos, que lutaram 2 guerras ao mesmo tempo, nunca seja esquecida. O Major Inácio foi levado em uma carroça de prisioneiros, sem a farda que ele tanto desonrou, sob os olhares de toda a vila que o temia. Ele seria julgado por um conselho de guerra no Rio de Janeiro, um tribunal que não aceitava favores de província nem subornos de fazendeiros. Afonso, o herdeiro covarde, foi enviado para um batalhão de disciplina nas fronteiras mais remotas do império, para cumprir o tempo de serviço que ele tentou evitar. A fazenda Santa Rita, outrora símbolo de poder, foi sequestrada pelo Estado para pagar as multas e as indenizações devidas pela fraude militar. Mas nada disso importava tanto para Benedito quanto o papel que o juiz de paz foi forçado a assinar sob o olhar atento do delegado. Era a carta de alforria de sua mãe, não por bondade, mas como parte da reparação judicial exigida pelo reconhecimento de seu serviço heróico. Benedito pegou o documento, guardando-o junto ao salvo-conduto do general, os 2 papéis que agora definiam sua existência como homem livre. Ele entrou na senzala uma última vez, não para trabalhar, mas para recolher os poucos pertences que sua mãe guardara em uma trouxa de pano. Os outros escravizados o observavam com uma mistura de assombro e esperança, vendo nele a prova viva de que o sistema não era invencível. Benedito não fez discursos. Ele sabia que o silêncio e o exemplo eram as ferramentas mais poderosas de quem conhece o terreno. Ao sair pelo portão principal, ele parou por um momento e olhou para trás, para o chiqueiro onde Bento ainda aguardava o resgate dos soldados. Diziam os relatos da época que o feitor nunca mais caminhou sem ajuda, assombrado pelo som da pá batendo na terra seca todas as noites. O major morreu em desonra, antes mesmo do julgamento terminar, consumido pela vergonha de ser exposto como o fraudador que enviou um item para morrer em seu lugar. A história de Benedito foi apagada dos registros oficiais por décadas, escondida em prontuários militares que o governo tentou incinerar. Eles temiam que o exemplo de um homem que venceu o Estado, usando as próprias leis do Estado, pudesse incendiar outras fazendas. Mas a verdade, assim como as sementes na terra, tem uma maneira de brotar quando a chuva da história finalmente atinge o solo certo. Aqui do Brasil, eu resgatei essa trajetória para que você entenda que a justiça nem sempre vem de cima, mas de quem sabe preparar o campo de batalha. Inscreva-se no canal e nos comentários diga qual deve ser o próximo caso investigado aqui, do Brasil. Benedito e sua mãe desapareceram na poeira da estrada rumo a um futuro onde seus nomes não seriam mais números em uma lista de carga. Ele utilizou seu conhecimento cartográfico para encontrar uma terra onde ninguém os encontraria, vivendo o resto de seus dias sob a proteção do anonimato e da liberdade. O nome do herdeiro covarde foi riscado do registro de honra, e o nome de Benedito foi inserido nos anais da história militar como o homem que sobreviveu à guerra e venceu o sistema dentro de casa. A justiça de Benedito foi simbólica, mas o apagamento histórico que tentaram fazer com ele é uma ferida aberta que hoje tentamos fechar. O silêncio é a ferramenta dos traidores, mas o documento certo
nas mãos de quem sabe lutar, é uma sentença de morte para a mentira. Aqui do Brasil eu encerro este registro, mas a investigação sobre o nosso passado nunca termina enquanto houver uma voz para contar. Inscreva-se no canal para não perder o próximo resgate de uma verdade que tentaram converter em fumaça. A arrogância precede a ruína, e a Fazenda Santa Rita hoje é apenas ruínas cobertas pelo mato. Um lembrete de que nenhum império construído sobre a dor alheia permanece de pé para sempre. O major se foi, o feitor caiu na cova, e o item 42 finalmente se tornou o que sempre foi: um homem de honra em um país de sombras. Inscreva-se no canal. O próximo registro não pode desaparecer.